Olá, aqui é Tadeu Belfort Júnior, do Constelação Fortaleza Instituto. Hoje eu estou recebendo dois professores maravilhosos, Nilsa Vieira e César Ximenes. Doutora Nilsa e mestre César, né? Sim. Por que, né, dentro do olhar da constelação, por que é que as pessoas sofrem, né? O que é que acontece que nos faz, né, ficar nesse lugar de sofrimento? O que é que está sendo desobedecido? A gente falou lá no iniciozinho da nossa fala aí que existem leis, né? E que se paga multa, né? Né? Não pode estacionar. Você estaciona no lugar errado, chega o guardinha lá e, né? Anota lá no telefone, ou o que seja, né? Descumpriu a lei. Pode até ser que você não seja multado, mas você tem uma grande possibilidade de sê-lo, né? A partir do momento que você desobedece uma regra, uma norma, né? Que normas são essas que as pessoas desobedecem? As pessoas, incluem eu, você, né? Todos nós aqui. Voz ele. Voz ele, né? Os três, né? Todas as pessoas que fazem, né? A desobediência dessas leis fazem com que a gente padeça, né? Ou se torne disfuncional dentro da vida, né? Que é um termo mais usado dentro da teoria sistêmica, né? Que leis são essas? Bom, nós temos várias leis sistêmicas, mas tem aquelas que são mais utilizadas, né? A lei do pertencimento, se não pertence, está excluído, né? E quando a gente fala em exclusão, nós temos a exclusão de pessoas da nossa família, pessoas ancestrais, pessoas que não foram aceitas socialmente. Mas também nós temos uma exclusão que a gente pouco fala, quando eu não assumo as minhas responsabilidades. Aquilo também é uma exclusão. Eu estou me excluindo da minha responsabilidade. E quando eu não cumpro essa lei, a lei do pertencimento, a conta chega e ela não chega para o vizinho, não. Ela chega para nós, né? E aí a gente tem a lei que é a lei dos opostos, né? Se tem exclusão, é porque não teve pertencimento. Então, a constelação ela é altamente inclusiva, é um trabalho de inclusão. A outra lei é a lei que o César falou, da ordem. Eu preciso saber qual é a minha ordem na família. Na pedagogia sistêmica, a gente vê muito crianças que têm dificuldade de geografia, por exemplo, aí já para o professor um alerta. Será que ele sabe o lugar dele? Ele pode estar com dificuldade nessa disciplina porque ele não sabe o lugar dele na família. Ele pode estar com dificuldade em matemática, porque matemática é mais racional, porque os homens, como é que são tratados os homens dessa família? Ele está com dificuldade em português, como é que são tratadas as mulheres dessa família? São indicadores, isso não é regra, né? Mas a gente precisa saber qual é o nosso lugar, porque quando a gente não sabe, a gente se emaranha. E é muito fácil a gente ocupar o lugar do outro. Você diz assim, fulana é uma pessoa tão boa, ela cuida da minha casa como se fosse dela. Então, se ela cuida da minha casa como se fosse dela, ela está fora do lugar dela. Então, é muito fácil sair do lugar. E temos também a questão da hierarquia. Por exemplo, numa empresa tem os fundadores, a gente tem que honrar os fundadores. Uma pessoa que chegou na empresa hoje, aí ela chega cheio de teorias, porque ela fez uma faculdade, porque ela tem muitos diplomas, e ela joga fora todo um trabalho de quem esteve ali durante muitos anos. E aí ela se emaranha, porque ela está desrespeitando uma hierarquia. Então, na hierarquia, é pela ordem de chegada no sistema. Dependendo da situação, porque quando a gente trabalha com empresa, tem a ordem de chegada do sistema, mas quando eu estou falando de dinheiro, tem a ordem de quem traz mais dinheiro. Então, para cada situação tem a sua ordem, né? Perfeito, Nilson. César, você, no seu dia a dia, né? Na realidade, a gente, como constelador, termina trabalhando fundamentalmente nessas três leis, né? De uma forma bem, vamos dizer, massiva, né? E consistente. Você pode trazer algum exemplo? Vamos trazer da prática, né? Tipo assim, claro que a gente vai citar nome, nem detalhar a história de cada um, mas um cliente que vem com a história que você pensa, né? E durante a constelação fica claro que era questão de hierarquia ou pertencimento, para que as pessoas, às vezes, que não têm nenhum conhecimento mais profundo do assunto, possam entender de uma forma mais tangível, né? Como a desobediência dessas leis ou o desajuste dessas leis torna muitas vezes a nossa vida disfuncional, né?
E como a constelação, a partir dessa tomada de consciência, da expansão de consciência, vai ajudar a pessoa a, vamos dizer, organizar aquela lei dentro dela, né? Dentro do sistema dela, e trazer de novo o fluxo, né? Ou seja, o rio voltar a fluir. Você pode, vamos trazer de uma forma mais, vou te convidar a trazer de uma forma mais do dia a dia mesmo, da vida. Dia a dia. Pronto, eu vou trazer alguns exemplos aqui, tipo, alguém que exclui o pai, tá? Ele tem até razão de excluir o pai. Isso eu já fiz algumas constelações nessa... A gente vive fazendo, né? Nessa pegada da exclusão, que a pessoa até tem razão. Cara, meu pai maltratou minha mãe, né? Meu pai foi assim, foi assado. Então, ele internamente, ele tem muitos traumas ligados a esse pai, né? E ele tem o direito de manter uma distância desse homem que foi violento muitas vezes, né? Abusivo, trazendo exemplos recentes, tá? Só que gera um problema, porque existem as leis, né? O problema e a solução estão nas leis. Certo, O problema é infringir a lei da problema. Então, como é que eu volto? O problema no meu fluxo de movimento de vida, né? Então, ali tem algo que gera uma compensação, né? Se eu infringir as leis. Como a gente comentou aqui, se eu atravessar um sinal vermelho, eu vou ser multado, né? Eu posso atropelar alguém e isso complica mais, enfim. Então, nesse exemplo da pessoa que exclui o pai. Então, eu fiz uma constelação muito interessante de alguém que excluía o pai, né? E quando foi colocar uma relação dele com um filho, foi colocar um filho desse cidadão, o filho não olhava para ele, e sim olhava para o avô. Olhava para o avô. Ou seja, é como se o filho dissesse, se o senhor não honra meu pai, eu honro. Se o senhor não honra o seu pai, que é meu avô, eu olho para ele e me conecto e faço isso pelo senhor, né? E o menino acabando repetindo algumas histórias nocivas do avô, tipo alcoolismo, tá? Então isso é um exemplo, né, simples e muito forte de como isso é disfuncional, né? Como a desordem dentro dessas leis, como gera consequências sérias, né, e às vezes muito trágicas, né, em relação aos descendentes, né? Um outro caso prático que um rapaz me procura, né? Vou mudar o sexo também, né? Mudei já, tá? Em que ele não sabia por que o movimento financeiro não tinha um rendimento, né? Tinha toda uma estrutura, né? Tudo a favor de um fluxo, mas o fluxo não vinha, certo? E quando a gente foi observar a constelação, tinha uma pessoa morta lá, né? E essa informação, eu perguntei, houve alguma coisa? E ele disse, não, quando há uns 15 anos eu atropelei uma pessoa. E eu não sei o que foi que houve, eu não prestei socorro. Então, saber o que houve, não dá para saber se a pessoa morreu, se ficou paralítica, o que foi que houve. Só que teve repercussão, isso, na vida dele, prática. É como se a vida dele parou ali. Ele tinha todo um potencial, tinha acabado de se formar, e isso aconteceu, né? Na verdade, ele não atropelou a pessoa que invadiu, mas ele ficou tão nervoso que ele não prestou socorro, ele fugiu, né? Então, isso repercutiu muito 15, 20 anos depois. Algo que você for racionalmente, você não associa. O que é que isso tem a ver com o desempenho financeiro da pessoa, né? E teve. Então, a gente trabalhou em cima desse lugar, né, de restaurar esse vínculo, porque vinculado ele estava já, só que nadou com esse cidadão, né? E na constelação a gente fez o que precisa ser feito para que essa relação ficasse em harmonia, né? Ou seja, muito forte, né? São exemplos, né, que nos trazem. Quer dizer, como os vínculos são intensos, né? Então essas leis, elas precisam ser propagadas, né? A gente precisa levar isso para o mundo mesmo, né? Propagar mais a constelação para que as pessoas percebam, essas são as leis. Se você lida com elas bem, a gente fica bem e a sociedade fica bem.
Isso. um caso de exclusão, porque ele se excluiu da responsabilidade. Isso. Exatamente. Vem com-se, né? De uma forma, pela dor, né? Ele se excluiu da responsabilidade, né? É muito interessante esse excluir-se da responsabilidade, porque são em coisas pequenas essa exclusão também acontece. Não no caso do rapaz, né? Mas em outros casos. Mas ele excluiu da responsabilidade. Ele tinha justificativa para fugir? Tinha. Porque foi num local onde era perto de uma favela, ele ficou com medo de ser linchado, a primeira coisa que veio para ele foi esse medo. Então, para ele manter a sobrevivência dele, de repente ele teria morrido ali, né? E ele não tinha conhecimento de constelação, ele não tinha conhecimento de leis, ele não tinha conhecimento dessas consequências, né? Então, foi algo que aconteceu num outro estado, ele veio para cá, ele largou tudo, né, que tinha lá e voltou para... Mas trouxe a história dentro de onde? E a história dentro... Não, ele trouxe... Sai do lugar, mas leva a história com ele tentou fugir fisicamente do local, mas toda a memória, né, seguiu com ele, né? Então, como a Nilson falou muito bem, né, ele se excluiu da responsabilidade, né? E isso gera consequência, por mais que seja justificada a consequência. Porque é muito, muito legal isso também, que a gente aprende, isso foi um aprendizado muito grande, que a constelação, que a filosofia sistêmica me trouxe, foi o não julgamento, né? A gente não faz a constelação para dizer que você está errado nisso. Não. Aconteceu isso, tem consequências, você fez o seu melhor ali, certo? E agora vamos observar, vamos fazer o que pode ser feito daqui para frente, né? O ajuste devido, né? Isso é muito bom, né? O não julgar. Isso. Que é talvez o maior desafio para nós em formação na constelação, né? Como constelador, porque a gente continua em construção, ninguém está pronto, né? 100%. Mas para o aluno, né? Que ele está começando, adentrando, né? Vamos dizer, na filosofia, né? Na forma de enxergar e lidar da constelação, nessa coisa do não julgar, né? Eu acho que queria falar um pouquinho disso, né? Qual o maior desafio, né? Assim, porque é tão difícil para a gente não julgar, né? Pronto, acho que essa é uma boa pergunta para a gente refletir aqui, né? Por que é que nos desafia tanto esse lugar de neutralidade, né? Que é vamos dizer assim, a grande busca do constelador é estar nesse lugar, né? De não julgador, neutro, né? Nem a favor, nem contra, apenas ajudando a pessoa a expandir, a olhar de forma sistêmica para a questão expandir. Porque é tão desafiante para nós humanos, né? Não julgar, Nilson. É cultural, né? A gente aprendeu que tinha que julgar, né? Então, é todo um desconstruir. A gente precisa desconstruir esse aprendizado para construir um novo aprendizado. No começo, realmente, quando a gente inicia o primeiro curso de constelação, que a gente aprende a não julgar, é toda uma desconstrução para fazer uma reconstrução, né? E o nosso aluno ele passa por esse processo de desconstrução e reconstrução. César, você acha difícil não julgar ou já foi mais difícil? Me fala um pouco. Mas é difícil. Continua sendo. Continua sendo. E a questão é a consciência de que essas leis existem, né? E à medida em que a gente vai diminuindo a intensidade do nível de julgamento, a gente vai ficando mais inteiro, a gente começa a perceber isso, né? Eu tô mais, sabe que tá melhor aqui comigo? Você faz uma constelação em que você não teve o julgamento, porque chegam muitas histórias difíceis, né? Histórias de abuso, né? De agressão, né? Chega, vocês sabem disso, às vezes pedofilia, né? Assassino, eu já fiz constelação com tudo isso, até com assassino eu já fiz, né? Então é muito forte. Você está ali do lado de uma pessoa que cometeu uma atrocidade, né? Então quando você se diferencia um pouquinho desse nível, vai diminuindo um pouco, você vai se sentindo mais forte, mais inteiro, né, nas relações. E isso é um treino. Eu falo muito, né, para os alunos lá da formação que isso é um treino diário. A gente se perceber com o outro sem julgar o outro, né? Porque se essas leis são leis dos relacionamentos humanos e a gente treina isso, né? Eu estou aqui olhando para você, Tadeu, aqui para a Nilsa, e eu, sem o julgamento, se eu estou em mim, o julgamento diminui, né? Ou então, se ele vem, eu acolho e continuo, né? Porque julgar a gente vai, só que
eu não me perco no julgamento. Isso. Quando eu entro um pouco, como a Nilsa disse, isso é cultural, a gente aprende a fazer, porque é uma forma de se defender daquele ponto de limite que você falou, do ponto de vista meu, ponto de vista seu. Como eu quero como eu defendo o meu, porque isso é uma questão de sobrevivência, né? Ou eu recuo ou eu vou ser agressivo, né? Então, quando a gente aprende que eu posso usar um meio termo disso e ficar bem comigo, respeitando a história do outro, né? Você vê que o desastre que é a política aqui no Brasil, por conta dessa questão de não respeitar o ponto de vista do outro, né? E gera muito conflito. Então, é essa questão de se perceber julgando não é problema. A questão é eu sair desse transe o quanto antes. E aí a gente vai treinando, né? E vai diminuindo o eu julgador. Quantas vezes, né, a gente diz, caramba, você se pega julgando, né? Se pega julgando. Não vai dizer, não, sou constelador, não julgo mais ninguém. Não existe, não vamos ser hipócritas, né? Exato. Na realidade, nós estamos em processo de aprendizado, como nosso aluno também está do mesmo jeito, um pouco mais, um pouco menos, né? Mas eu diria que o grande ganho é essa consciência de você se pegar realmente se julgando, né? Ou julgando alguém, né? Caramba, estou julgando, né? Então, como você falou maravilhosamente bem, né? Aí eu acolho, ok, estou julgando. É uma parte minha que ainda julga. Tem um eu em mim que ainda julga, né? Então, eu respiro aquilo e agora me coloco novamente como neutro, né? Exato. E aí eu posso servir melhor o outro. Porque se eu estou julgando, eu vou ter dificuldade de servir, né? De ser um instrumento sistêmico, vamos dizer, para o outro, para que ele olhe de uma forma além, né? Porque o julgar é uma forma presa, né? Quando a gente leva para esse lugar do não julgar, é exatamente esse lugar do além que a gente está trazendo, né? Está trazendo esse cliente e dando a possibilidade de tomar uma nova postura diante daquilo, né? Uma nova visão. Porque ninguém nasceu julgando, né, Tadeu? Ninguém nasceu julgando. Nós aprendemos, né? Trazendo o que a Nilsa falou, né? É cultural, né? E você julga dentro do que você aprendeu, o que é certo e errado, né? O que é bom e mal. Então, eu estou a partir daquilo, eu estou defendendo o que eu aprendi, o que o meu sistema me ensinou, né? O que a minha cultura traz, né? O que a minha tradição traz. Isso precisa ser respeitado, né? Então, quando você vê o outro como um todo, você passa a diminuir esse nível do eu julgador, né? E aí vai ficando mais leve. Então, é voltar a ser criança, entre aspas, né? Mas com sabedoria. Isso. Né? Diminuir o nível de julgamento e aí a gente consegue estar mais presente para o outro, né? E no início, quando eu percebi essa história de julgar, eu digo, que coisa, cara, mas será que eu vou conseguir ser constelador desse jeito? Ficar nesse lugar de não julgar. Ficar nesse lugar, eu acho que eu vou, não sei, dar baixa na carteira, nessa carteira. Eu já tinha tantos anos, né? E a gente vai dando baixa devagarzinho, né? Talvez essa baixa não seja 100%, mas a gente vai trilhando esse caminho. E é um caminho confortável, porque quando a gente se vê no não julgamento, é o lugar da presença, né? Quando eu julgo, eu me perco no outro, né? Trazendo de novo aquela história. Eu me perco no outro. E eu acabo se perdendo de mim. Eu me perco de mim. E isso dói. E a gente vai aprendendo que não precisa de sofrimento na vida, né? Isso. Eu e a Nilsa, a gente teve uma formação comum, né, com a mesma mestra, né, dentre tantas formações, porque a gente nunca para de estudar, né, 10, 12, 15, 20 anos, né, estudando, se aprofundando num tema, que é uma grande referência no pensamento sistêmico, né, que é a mestra Cornélia, é uma alemã, né, bem da escola alemã mesmo, mas assim, que trabalha muita coisa do pensar sistêmico. Eu queria a opinião de vocês como consteladores, eu vou dar a minha também sobre esse tema, né, é assim, vocês acham que o maior desafio no constelador é pensar sistêmico? Me responda. É um dos desafios, né? Fazer a pergunta sistêmica, né? Fazer aquela pergunta que vai trazer aquela ampliação da consciência. Esse é um desafio, sim. César. Mas Se quer completar. sim, não é o único desafio, é um dos. Eu acho que é um desafio enorme, né? Porque perdeu-se ao longo da humanidade, da história da humanidade, perdeu-se esse olhar
esse olhar pro todo, né? Eu e o meu sistema, né? Eu e os meus, né? A valorização ali do que eu trago, né? Foi tratado muito o ser humano como uma individualidade isolada, né? E na verdade não é, foi um erro. Para mim houve um erro aí na história, né? Que não erro, entre aspas. Houve um distanciamento da ideia desse todo, que a gente carrega essas memórias, né? E isso é muito fácil. Você faz um exame de DNA eu provo hoje que o filho é filho, que o pai é pai, que o avô é o avô. Ou seja, tem uma ligação ali. E essa ligação não é só pelo sangue, pelo DNA. É uma ligação pelos costumes, pelo modo de existir, pelas tradições, né? E isso é muito forte. Então, resgatar esse pensamento, que eu vejo a constelação, ela veio como um resgate a esse pensamento sistêmico, é um resgate disso, né? Ou seja, você não está isolado, não. Você traz a memória do seu pai, a memória da sua mãe e tudo isso. Então, vamos rever quem é você e como é você no mundo. Então, é uma quebra de um paradigma, né? De um paradigma de que você é isolado, e não é. E é muito bom se sentir num grupo, né? Se sentir que muitos trabalharam, muitos se sacrificaram para que a gente estivesse aqui, né? Então isso é gratificante para nós. Eu gosto muito de estudar a questão da ancestralidade, né? As culturas ancestrais, os fenômenos ancestrais das diversas vertentes. E sou estudioso da área de psicogenealogia, né? Que a gente vai realmente fazer a pesquisa, a arqueologia da história da pessoa, né? E assim, eu diria que a gente, para trás, fomos extremamente sistêmicos, e como você falou bem, houve um momento de ruptura, né, principalmente com o movimento cartesiano, né, essa coisa do Descartes, né, da ciência, só o que eu vejo, o que eu provo é que... E a gente foi perdendo esse sistema, que eu diria que muito, muito recente, é uma visão minha, a gente está voltando ao sistema, né? A medicina já olha o ser humano de uma forma mais sistêmica, a fisioterapia, né? E por aí vamos, o direito, né? E a psicologia, né? E tantas outras abordagens científicas, né? Vamos dizer assim, voltando a uma coisa que lá atrás já se fazia, né? De olhar o ser humano de uma forma mais integrada, né? A questão da própria terapia integrativa, né? A psicologia integrativa. Quando você vai para o transpessoal também, que é o quarto movimento da psicologia, né? Ele traz também essa visão, né? Vamos dizer, do ser humano mais integrativo. E como você bem falou, e eu concordo plenamente, né? A constelação tem sido um grande fomentador desse retorno, esse olhar sistêmico do ser humano, do pensar sistêmico, de um olhar de uma forma mais integrativa, né? Que o ser humano ele não é só um indivíduo só. Ele tem uma história para trás, ele tem um monte de memórias para trás, né? Que vão influenciar a vida dele, né? O ambiente que ele vive, o contexto que ele vive, tudo isso influencia, né? O Moreno, o pai do psicodrama, fala disso, da nossa célula máter, né? De onde a gente veio, né? Do nosso núcleo, ou seja, como isso influencia a minha história. Né? E o transgeracional vai falar o quê? Os teus avós, os teus bisavós, as histórias deles vão influenciar quem você é hoje. Influenciam tua história e tua vida. Então, eu diria que hoje é um grande ganho, né? Acho que, para mim, realmente, o grande desafio foi desenvolver, porque a gente veio de uma cultura cartesiana, né? Do pensar cartesiano. E ninguém está invalidando o pensar cartesiano, não, né? Porque quando você vai para o pensamento complexo, ele fala que os dois devem coexistir, porque tem coisa, um engenheiro ele tem que pensar cartesiano, né? Fazer um cálculo de estrutura tem que ser de uma forma cartesiana. Mas que existem coisas, né, na nossa vida e situações que o cartesiano vai ser muito limitado para conseguir compreender. E aí o sistêmico vem e abraça isso e nos traz esse olhar mais amplo da vida, das histórias, dos contextos, né, e de tantas outras coisas, né? É um assunto que a gente fala infinitas vezes e que, né, quando mais fala, mais apaixonado a gente fica, né? Eu acho que é isso, né? Então, se fizer sentido para você, né, vem entender um pouco mais, acompanhe a gente nas redes sociais, Constelação Fortaleza Instituto, né? E você vai poder pegar muito conteúdo valioso e rico e, quem sabe, um dia estar com a gente, né, pessoal? Fazendo aí essa formação e adentrando nesse mundo tão apaixonante da constelação, né? Então, vem aqui com a gente, venha fazer parte dessa jornada, que vai ser uma alegria ter você com a gente nessa jornada, né? Obrigado a Nilsa Vieira, ao César Ximenes, pelo tempo, pela dedicação, e a você que está aqui assistindo a gente, que você realmente possa
beber um pouco desse conhecimento infinito, né? Que a gente estuda, estuda, estuda e sempre vai ter o que estudar. Então, assim, venha com a gente, faça parte dessa jornada e venha fazer parte da comunidade Constelação Fortaleza, né? E é isso. Gratidão. Gratidão. Abraço.